Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E agora nós voltamos para mais um vídeo, né? Mais uma aula na nossa disciplina de subjetividade e fenômenos contemporâneos. Hoje iniciando a análise, né, de um texto. O texto é grande, o título é grande, né? Tá aqui: A Deficiência Simbólica na Subjetividade Pós-Moderna, Bases para uma Sociedade Narcísica, de um autor eu adoro muito esse autor aí desse texto, o Silva, né? Eu gosto muito dele, eu acho ele um excelente autor. Eu tenho certeza que vocês também, né? Vocês já leram essa altura do campeonato, vocês já baixaram o texto lá no Cigar, né? Já leram o texto, com certeza. Eu acho que vocês já devem ter lido algum outro texto desse autor aí ao longo do curso. E é óbvio que eu acho que de todos os autores que vocês já leram, esse é o que vocês gostam mais, né? Porque ele realmente é muito bom. Eu gosto muito dele, o modo como ele escreve, os assuntos que ele escreve, eu considero muito bons mesmo. Eu adoro todos os livros, não, né? Porque só escreveu um, né? Mas todo o material que ele escreve eu gosto muito. Mas bom, vamos lá, deixando um pouco aí palhaçada de lado, né? Mas vamos lá. Então, esse texto, como eu falei, né, é o primeiro vídeo eu vou fazer, acho que três vídeos, tá? Para pegar esse texto, para não estender muito os vídeos, né? Basicamente, o que vai estar discutindo lá, o que a gente vai estar discutindo agora é sobre, né, o tema central aqui da nossa disciplina, que é sobre o narcisismo e o narcisismo na contemporaneidade, né, ou nisso que a gente vai chamar de sociedade pós-moderna, né? E aí o que esse autor vai estar fazendo a discussão é a respeito de por quê, né? Por que o narcisismo? Por que isso aconteceu agora? Né? Por que isso vai aparecer com tanta intensidade agora, nesse momento histórico que a gente está vivendo? Né? Então, basicamente, o que ele vai estar defendendo, a tese que ele vai estar defendendo, é que isso vai acontecer porque houve, né, uma deficiência simbólica. Né? Então, observem, o que ele está fazendo aqui é um estudo de psicanálise aplicada à cultura. Né? Não sei se vocês já chegaram a ler alguns estudos sobre desse aspecto antes, mas ele vai estar fazendo um estudo psicanalítico da cultura. Né? Geralmente a gente está acostumado a ver estudos psicanalíticos de indivíduos, né? Estudos psicanalíticos sobre patologia, sobre transtornos e tal, tudo mais. Nesse trabalho, nesse estudo, o foco que está sendo dado aqui não é um indivíduo, não é uma pessoa, não é uma patologia, não é um transtorno, não é um comportamento, né? Mas é especificamente uma cultura. Então, o que o autor aí vai estar fazendo no texto ele vai estar dizendo assim: olha, sim, existe uma sociedade narcísica, né? E essa sociedade narcísica, ela se estrutura porque ela teve uma base. E que base foi essa? A base foi uma deficiência simbólica. Lembrando que um simbolismo é a base da sociedade que a gente teve anteriormente, que era a dita, né, sociedade moderna. Então, a sociedade moderna, ela é muito pautada, muito baseada, né, é muito estruturada sobre símbolos, sobre estruturas simbólicas, né, estruturas sociais, instituições sociais. Ela vai se construir em cima dessas estruturas simbólicas, né, sociais. E o que esse autor vai estar defendendo, vai estar dizendo assim: olha, tudo bem, é verdade, a sociedade anterior, né, a sociedade moderna, ela era baseada em estruturas simbólicas culturais. Só que essas sociedades, essas estruturas simbólicas, elas balançaram. Né? Elas tiveram uma deficiência. Aconteceu algum problema ali ao longo do tempo. Ao longo do tempo aí, vamos focar ele melhor aí, tipo, ao longo do século XX, né, basicamente, no último século agora. Então houve uma deficiência na transmissão desses símbolos não vou dizer das antigas gerações, porque eu sou o que está ali entre as duas, né? Mas dessas gerações aí da sociedade moderna, houve uma deficiência na transmissão desses símbolos para a sociedade contemporânea, e essa deficiência na transmissão desses símbolos, desses repertórios culturais, esses repertórios simbólicos culturais, né, foi o que deu a base, então, para surgir uma sociedade com características mais narcísicas. Então, essa é a tese central, essa é a ideia central que vai estar sendo defendida ali no texto, tá bom? Então, vamos lá para a gente não alongar muito. Então, como eu disse, né, isso daí vai ser um texto, um artigo, onde ele vai fazer uma análise psicanalítica da cultura, né? Psicanálise aplicada à cultura. Eu gosto muito dessa perspectiva, né? Bom, vamos lá. Então, como é que vai começar o texto ali? Vai começar com considerações iniciais. Essas considerações iniciais, gente,
é só realmente está sendo colocado o que vai ser apresentado no texto, tá? Basicamente isso. Ele não está defendendo nada, ele não está argumentando nada, ele está só mesmo apresentando. Então, basicamente, o que é essa apresentação inicial ali que está sendo feita no texto? O autor vai falar ali assim, né? Desde o início do século XXI, pesquisadores e profissionais clínicos da psicologia e psicanálise têm observado que a sociedade apresenta uma configuração mais narcísica. Isso a gente já viu, a gente já discutiu isso aí ao longo da disciplina, né? Ao longo dos outros vídeos aí, os outros textos, e a gente já sabe disso, que hoje, basicamente, a nossa sociedade ela tem se configurado mais de um modo narcísico. Mas mais especificamente aqui no caso, o que o autor está colocando no texto é assim, olha, bateu nos consultórios, né? Acabou aparecendo lá transtornos disfórmicos, anorexias, né? Transtornos transtornos narcísicos mesmo, pessoas com síndrome narcísica, né? Vigorexia, né? Toda essa gama, né, de transtornos ou até de patologias mesmo, acabou parando em algum momento nos consultórios. E aí, de repente, os psicanalistas, os psicólogos, os psiquiatras começaram a perceber que de uma hora para outra estavam tendo mais pessoas, por exemplo, com transtornos alimentares, com problemas de transtornos alimentares, do que com, sei lá, com depressão. Ou o tipo de depressão era uma depressão diferente, que ela não estava mais se adequando aos modos de tratamento que até então estavam correlatos. Até tem a depressão, mas as causas não são as mesmas que sempre eram, né? Então eles começaram a perceber que começou a ter uma mudança nos consultórios. Os consultórios de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras começaram a receber uma gama de clientes novos que eles começaram a identificar e dizer, peraí, né? Não está mais vindo o bom e velho neurótico, as neuroses estão diminuindo nos consultórios e o que mais está começando a aparecer são os chamados transtornos narcísicos. O que é que está acontecendo? Basicamente foi essa a pergunta, né? Então aqui, ó, como está aqui, né? Muitos se perguntam por que o narcisismo parece ter se tornado uma tipologia típica pós-moderna e o objetivo desse trabalho é levantar hipóteses sobre o porquê desse acontecimento. Então é isso que eu estava colocando. Basicamente, né, essa imagenzinha aqui meramente ilustrativa, né, do indivíduo se olhando e ali, se vendo como um rei, eu sou o máximo, tal, aquela coisa toda. Isso aqui é um tipo de transtorno narcisista, né? Tem outros, né, que a gente já viu aí e tal, já viu ao longo da disciplina. Basicamente, eles começaram a se perguntar por que isso está acontecendo. Por que agora está batendo mais pessoas com transtorno narcísico na clínica? Se isso antigamente era raro até, né? Tão raro que vocês lembram lá quando a gente viu o texto do Freud lá sobre o narcisismo, o próprio Freud ele começa a fazer elucubrações ali sobre o narcisismo. Então, olha, o Freud começou a perceber que tinha alguma coisa surgindo, né? Quando ele vai escrever lá o texto, tá surgindo, mas não tá dando, não é uma coisa que tá lá no consultório e tal. Então ele viu que tinha alguma coisa, mas ainda era embrionário, né? Freud, de novo, como em muitas outras coisas aí, ele foi muito vanguardista aí nisso daí, né? Ele viu que tinha alguma coisa surgindo, mas ainda não estava estruturado. Tanto que ele nem se dedicou a fazer grandes estudos sobre o narcisismo, né? O grande foco do estudo do Freud vai ser a neurose. Então, esse texto aqui, ele basicamente vai estar dizendo assim, ok, agora a gente sacou, realmente aconteceu, né? A sociedade ficou muito mais narcísica do que neurótica, comparado à época do Freud, né? Ou seja, comparado à primeira metade do século XX, nós agora estamos na primeira metade do século XXI, tem uma questão aí de um século, a sociedade deixou de ser basicamente neurótica para se tornar narcísica. Aconteceu. O Freud estava sacando o que ia acontecer e realmente aconteceu. Agora a pergunta é, por quê? Por que isso aconteceu? Né? O que aconteceu no mundo para isso ter surgido? E aí é basicamente uma tentativa, né, uma hipótese, né, de uma resposta para essa pergunta. É o que o texto aí vai estar fazendo, né? E aí, como a gente já viu, o autor aí vai enfatizar, olha, problemas na transmissão das estruturas simbólicas. Ele vai dizer que a base do problema é esse, não quer dizer que o problema é só esse, mas a base é essa, né? Então ele vai continuar ali, né? A partir de uma concepção freudiana, então, considera-se que do mesmo modo como ocorre com o indivíduo, que estrutura um determinado padrão psíquico a partir das defesas que realiza contra as angústias advindas das suas primeiras relações que estabelece no núcleo familiar, então, como é que se estrutura a personalidade de uma pessoa, na teoria freudiana, né?
a personalidade de uma pessoa se estrutura nos primeiros 7, 8 anos ali da criança, e ela vai se estruturar a partir das defesas que ela realiza contra as angústias de estar ali naquele ambiente, das frustrações que ela vai sofrer ali naquele ambiente. Então, como ela estrutura suas defesas, é basicamente como vai se estruturar a sua relação entre o id, o ego e o superego, como vai se estruturar a sua personalidade, grosso modo, aqui, né? Então ele vai dizer assim, do mesmo modo como acontece com o indivíduo, que é assim, né? Uma sociedade também irá se estruturar em torno de um determinado padrão psíquico que será formado a partir das defesas coletivas contra as angústias advindas de relações idênticas, porém em um contexto macro que extrapola um núcleo familiar. Então o que ele está propondo, o que ele está querendo dizer é assim, do mesmo modo como se estrutura uma personalidade de uma pessoa dentro de um núcleo familiar, se estrutura, entre aspas, tá? Porque isso não existe uma personalidade social, né? Isso não existe, mas entre aspas, é como se fosse isso, né? Se estrutura um tipo psicológico, uma tipologia psicológica de caráter, né? De sociedade, a partir das relações que os indivíduos estabelecem com esses símbolos, com essas estruturas sociais, né? com essas instituições sociais. E a defesa que os indivíduos aplicam com as angústias que eles vão ter em relação a esses símbolos sociais, esses símbolos culturais. Né? Então, basicamente, lá, o que vai ser no núcleo familiar, lá, a relação da criança com o papai e a mamãe, né? Que é a teoria clássica freudiana, numa sociedade vai ser basicamente as pessoas, o povo, né, com estruturas culturais que vão representar o pai e que vão representar a mãe. Que estruturas vão ser essas? A gente vai ver depois ao longo do texto, né? E aí ele vai... Até acho que aqui já está falando aqui embaixo. E aqui, só para ilustração, aqui, né? Tipo, isso aqui é uma ceninha do filme do Woody Allen. Aqui está o Woody Allen, né? O Woody Allen representava muito bem isso quando ele fazia lá os filmes dele. Agora eu acho que ele está mais fazendo o filme, né? Tá bem pouco. Mas basicamente, se vocês pegarem lá os filmes do Woody Allen, no começo da carreira dele, né? Quando ele estreou, se destacou. Isso aqui é uma cena do filme Noiva Nervosa, Noivo Neurótico, né? O Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, não lembro direito, tá aqui ele e a noiva aqui, né? Onde basicamente ele vai representar isso, quem vai dizer assim, a nossa cultura, no caso a cultura dele aqui, né? E aí o Woody Allen sempre ambienta os filmes lá em Nova York, né? Então ele vai dizer a cultura nova-iorquina, lá dos anos, sei lá, 80, acho que foi quando ele fez esses filmes aí. Pela roupa aqui deve ser 80, 70, né? Anos 70 aqui, final dos anos 70, começo dos anos 80, ele vai dizer assim, essa cultura é neurótica, né? Nova York é uma cidade neurótica, por isso que eu me dou tão bem aqui, ele falava, por isso que eu me ambiento aqui, porque eu sou neurótico, né? E todos os filmes dele vão rodar em torno aí dessa questão de um neurótico tentando se encontrar dentro de uma sociedade neurótica, que era basicamente Nova York, mas Nova York aí como uma metáfora para o mundo que existia, né? Lembrando que eu já falei isso em outros vídeos, em outras aulas, aí quando a gente fala no mundo, a gente está falando aqui de modo geral, né? Não é todas as cidadezinhas do mundo que estão vivendo na mesma época, metapsicologicamente falando aí, né? Então, né, é óbvio que a gente sabe que a realidade de Nova York é bem diferente lá da Bom Jesus de não sei da onde, lá do interior de não sei da onde, lá, né? Cidadezinha com 7 mil habitantes, é muito diferente, óbvio, a gente sabe isso. Então vocês entendem quando eu estou falando aqui de, né, o mundo, é esse mundo que a gente fala dos grandes centros urbanos, né, que é o foco que a gente está trabalhando aqui na disciplina. Bom, então nesse sentido, né, existiriam instâncias, isso que eu estava colocando, ou instituições sociais que simbolicamente ocupariam o lugar do pai e da mãe nas sociedades. Então, como existe o pai e a mãe no núcleo familiar ali, papai, mamãe e filhinho, né, na sociedade também vão existir instâncias, né, instituições sociais que vão representar o poder do pai, o poder da mãe, e o filhinho vai ser os indivíduos, ou seja, nós, a sociedade. Né? Então nós nos relacionamos com esses símbolos culturais, imbuído da figura do pai, da figura paterna, outro imbuído da mãe, da figura materna, e a gente vai se relacionar com esses símbolos de um modo macro. Né? Exatamente como a gente fazia lá numa relação micro no núcleo familiar, a gente faz isso numa relação macro no nosso dia a dia, no cotidiano. Né? Então, o lugar do pai e da mãe nas sociedades. Sendo que na sociedade pós-moderna, esse lugar seria ocupado pelo conhecimento científico e pelo conhecimento tradicional. Já vou só adiantar uma coisinha aqui, quem vai dizer assim, olha, lá na frente do texto vai falar, olha, qual é a marca da sociedade contemporânea? Quando a gente pensa na sociedade contemporânea, o que a gente pensa? A gente pensa basicamente, a gente não fala que é a era da informação, a era do conhecimento,
o conhecimento vale mais do que qualquer outra coisa, né? Então a base da nossa sociedade hoje contemporânea é o conhecimento. Aqui, ó, é o conhecimento. Então ele vai dividir o conhecimento e vai dizer assim: hoje nós nos relacionamos basicamente, a coisa com a qual nós nos estruturamos é basicamente com o conhecimento. E aí vai dizer: existem dois conhecimentos de dois tipos, né, que predominam na nossa cultura hoje. Basicamente, um vai ser um conhecimento científico, né, que vai estar, pela própria natureza dele, um conhecimento racional, lógico, né, relacionado com uma estrutura paterna, uma figura paterna, e um conhecimento tradicional, né, que pela própria estrutura é um conhecimento que remete à natureza, ao campo, né, à harmonia, né, à emoção, que é simbolicamente mais próximo do que a gente vai definir como mãe, né, simbolicamente também mãe. Então ele vai dizer, olha, na nossa sociedade contemporânea hoje, essas estruturas, esses símbolos, né, que vão ocupar esse lugar metafórico de pai e mãe, seria o conhecimento científico e o conhecimento tradicional. E o modo como nós nos relacionamos com esses dois tipos de conhecimento vai fazer com que a gente se estruture a nossa personalidade no cotidiano, no nosso contexto social. Veja, né, de novo, é um estudo psicanalítico da cultura. Tá? Isso aqui, tá, gente, vendo o pai e a mãe como conhecimento, isso aqui não é só pós-moderno, é moderno também, porque na era moderna isso também já estava em foco, né? O que importa é o conhecimento, é a era do conhecimento, né? A era da razão, a era da lógica, né? O saber não é mais dado por Deus, por exemplo. O saber ele vem da razão, né? E o grande enfoque que é dado em qualquer desenvolvimento é o quanto você sabe, o quanto você conhece. Por isso que cada vez mais se dá mais valor, né, quanto mais conhecimento racional você vai ter, né? Por isso que cada vez mais você hoje tem que ter graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, para poder ser, entre aspas, alguém no mundo, né? Se você não tiver uma série de títulos, uma série de diplomas dizendo que você tem o conhecimento, você é visto como quem é você, né? Embora a gente sabe que isso, nesse exato momento hoje, está se alterando, né? Muita gente hoje já se destaca muito na sociedade sem ter diploma, sem ter título, se a gente sabe disso. Mas, bom, vamos lá, voltando. Basicamente é isso, tá? Então, quem vai dizer? Existem aí estruturas simbólicas na cultura e, no nosso caso particular agora, sociedade moderna, pós-moderna, essas estruturas simbólicas principais que vão ocupar o lugar da figura paterna de pai e mãe vão ser o conhecimento científico e o conhecimento tradicional, tá? Assim sendo, né, como os sustentáculos da cultura estão esvaziados, né, do poder, e aí, do poder, a libido de cada indivíduo não é lançada para fora para as instituições culturais, mas volta-se para o próprio indivíduo, favorecendo o surgimento do narcisismo. O que ele vai estar colocando? De novo, isso aqui é só uma apresentação, né? O que ele vai estar colocando no texto? Ele vai dizer assim, ok, né, sim, o poder está lá no poder paterno, está lá representado pelo conhecimento científico. O poder materno está lá representado pelo conhecimento tradicional, né? Mas hoje em dia as pessoas não estão ligando muito, né? Então, basicamente, quem está determinando quem você é, são às vezes, eu ia até dar um nome aqui, mas eu não me segurei na hora, né? Porque eu não quero na internet citar ninguém, né? Mas quem vai estar muitas vezes determinando o comportamento das pessoas são celebridades, às vezes celebridade da mídia, por exemplo, né? Meme da internet, né? Então as pessoas não estão mais baseando a sua vida com base na lógica racional de um estudo, não, ou então, não, a tradição sempre foi assim, não, a gente sempre fez assim, não, você está fazendo assim porque fulano fez assim na internet, fez um videozinho no TikTok e tá todo mundo fazendo, tá todo mundo... Então assim, esvaziou o poder. Né? É isso que ele vai estar colocando no texto. Esvaziou o poder dessas entidades simbólicas, né? Ciência, tradição. Então, como esvaziou isso, os indivíduos não têm mais aonde jogar sua libido, ou seja, não tem mais aonde buscar a sua identidade e a sua identificação, né? Então, basicamente, essa libido que iria para fora para buscar para se identificar em algum lugar, ela não se identifica, volta para o indivíduo e aí começa a surgir, né, o padrão de comportamento narcísico, que é basicamente lá como Freud descreveu o narcisismo no indivíduo. Então, o que ele vai estar dizendo aqui é basicamente isso. Do mesmo modo como acontece lá com o indivíduo, com o sujeito, aquilo que o Freud falava de como que nascia, né, o narcisismo no indivíduo,
O indivíduo lá, ele joga a libido sobre ele mesmo, ok, faz uma parte lá do narcisismo primário, depois ele joga para fora, né, para se relacionar para o outro, para o objeto de amor. Se ele não encontra onde a libido se fixar, ele volta para ele mesmo e aí dá origem ao narcisismo secundário. É isso que, segundo o autor aqui, está acontecendo na nossa cultura hoje. Como você olha para o mundo e diz assim, não dá mais para confiar em mais ninguém. E o negócio aí é confiar na celebridade que está aparecendo no TikTok, no YouTube, no Twitter, fazendo não sei o quê. E você sabe que aquilo ali é vazio, você sabe que aquela autoridade ali não tem autoridade nenhuma, né? Autoridade de youtuber. Você acaba caindo num vazio e esse vazio faz com que a sua libido volte para você e você acaba se transformando num padrão de relacionamento narcísico com o mundo. Resumindo, é isso. Vai ficar mais claro ao longo do texto, tá? Não quero entrar muito aqui agora porque senão perco muito tempo aqui. Isso aqui é só uma apresentação. Depois lá no texto isso vai ficar mais claro ao longo dos outros vídeos, né? Então ele vai colocar lá, isso aqui eu copiei de lá, tá? Citação. A figura simbólica, né, do pai na sociedade, ou seja, o conhecimento científico, apresenta-se como impotente e a figura simbólica da mãe, ou seja, o conhecimento tradicional, apresenta-se como desnutrida ou quase morta. Vocês vão entender isso mais... Quer dizer, vocês já leram o texto, vocês já entenderam, né? Mas vai ficar mais claro nos outros vídeos, quando eu explicar melhor essa simbologia que o autor está botando aqui. Desse modo, estando ambos os saberes esvaziados de um poder centralizador, né, não tem mais poder, ou não tem mais o poder que tinha antes, né? Que não tem mais poder ainda tem, mas não é aquele poder que era antes, né? Os mesmos são incapazes de se apresentar como objetos de identificação libidinal para os indivíduos que nascem na sociedade pós-moderna, que eu estava dizendo, fazendo com que a libido de cada sujeito não seja projetada para o exterior, para esses símbolos culturais, mas para as instituições sociais, mas seja reinvestida sobre si próprio, né, sobre o próprio sujeito, fazendo eclodir numa sociedade individualista tipologicamente caracterizada como narcísica. Né? Para ilustrar isso, essa frase aqui do Luther King, que mostra bem isso aqui, né? Que o Luther King falou certa vez aqui, disse: se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou a razão de viver. Eu sei que quando o Luther King falou isso, ele falou por outras razões, num outro contexto, mas essa fala dele cabe direitinho para explicar nossa situação hoje, né? Então, olha só, se você não tem mais uma causa pela qual você lute, pela qual você vai entregar a sua vida, pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou uma razão pela qual você vai viver, então a tua vida não faz sentido. Então, como a tua vida não faz sentido, você cai num vazio. Então, como você cai num vazio, você não tem mais... Para que eu vou me sacrificar? Para que eu vou me reprimir em relação a alguma coisa? Por que eu vou me segurar em relação a alguma coisa se nada faz sentido? É tudo uma grande besteira, é tudo um grande... Então, eu vou mais me dedicar a ter prazer. Eu vou mais me dedicar a fazer as coisas que me agradam e tô nem aí pros outros. Tô nem aí pro mundo que se exploda. Cada um que lute, né? O outro que lute. Eu vou fazer por mim aqui e pronto. Você... Entendeu? Como não tem uma causa, como não tem uma razão, como não tem um ideal a ser perseguido, a gente já viu isso, né, principalmente nos vídeos anteriores aí do Birman, né, não existe mais um ideal de vida a ser seguido, um padrão social que diga, olha, o jeito certo de um homem se comportar na sociedade é assim, né, o jeito certo de uma mulher se comportar na sociedade é assim. Qual é o jeito certo? Qual é o jeito certo hoje de um homem se comportar na sociedade? Me fala, me diz aí. Você sabe me dizer qual é o jeito certo? Qual é o jeito certo de uma mulher se comportar, uma criança se comportar? Não tem. Hoje em dia, cada um faz o que quer, do jeito que quer, do modo que quer, e tudo bem. Né? Então, se não existe mais o ideal, se não existe mais a busca por esse modo, né, correto, ideal, que vai trazer um benefício, então... O negócio é eu curtir agora, curta o momento, né? Carpe diem, aproveita o momento, né? Aproveita agora, curte agora, faz tudo que você puder fazer agora, porque amanhã você pode estar morto. Não pensa no amanhã, pensa no agora, você pode estar morto amanhã, então, né? Vai lá. E aí isso vai fazendo, basicamente, surgir uma sociedade que pensa só nela, o indivíduo é individualista e, basicamente, narcisista. Vou, então, me dedicar a satisfazer os meus desejos. Né, as minhas vontades, né? E é isso. Então agora eu passo a ter essa estrutura. Então essa é a caracterização que vai estar acontecendo, tá? Bom, vamos lá. Então, origem dos padrões psíquicos. Vou correr para ser mais rapidinho, mas já deu 25 minutos, eu vou dar um pouco mais rápido. Então aquilo aí foi uma introdução. Basicamente é isso que o autor está colocando no texto. E aí passa então para um segundo parte, um segundo capítulo, vamos dizer assim, que ele vai dizer assim, então, a origem dos padrões psíquicos nas sociedades, defesas contra o mal-estar surgido no conflito entre desejos naturais e as exigências culturais. Né? Então, como é que surgem os padrões psíquicos? Basicamente é uma defesa contra o mal-estar, né, da civilização.
pegando um gancho com Freud, né? As sociedades vão se estruturar psiquicamente devido aos modos que elas vão escolher dentro da sua cultura, dentro da sua estrutura cultural, para se defender do mal-estar de estar numa civilização. E como é que ocorre um mal-estar na civilização, né? A gente vai ver aqui. Então ele vai dizer ali, né? A condição humana sempre foi um fator gerador de angústias, né? Você nasceu, você é um ser humano, você já nasceu, você é angustiado, ponto, né? Para o homem, né? Muitas teorias foram criadas para tentar reduzir tais angústias e entre elas encontra-se a psicanálise. Aqui no texto ele vai ser um pouco mais longo, né? Ele vai falar, olha, a razão, né? Que foi quem foi elencado na civilização ocidental como a grande responsável por livrar a humanidade de todos os males, não conseguiu, né? Passou séculos aí de buscas racionais pela resposta pelas nossas angústias, e a humanidade não conseguiu, né? E é curioso que a gente vai mais ou menos ter umas respostas para as nossas angústias dentro de uma teoria que está basicamente pautada na desrazão, né? Que é a psicanálise, né? Então, ali no texto ele vai fazer ali vai se delongar um pouco ali sobre a questão da razão e tal. Eu não vou entrar aqui para não alongar muito o vídeo, né? Então, existem muitas teorias, muitos filósofos, muitas pessoas falaram por que o homem se sente angustiado, por que o homem é angustiado. E nenhuma dessas respostas aí solucionou o problema. Nem a própria psicanálise solucionou, né? Mas assim, é uma resposta pelo menos assim mais atualizada, vamos dizer desse modo. Então, assim, entre elas está a psicanálise. E a psicanálise, né, ela vai dizer basicamente, né, que a angústia é o resultado da tensão oriunda dos desejos naturais que não puderam ser realizados devido às exigências culturais. Então, basicamente, por que nós somos angustiados? Nós somos angustiados porque nós temos desejos. Esses desejos são naturais, né? Ou seja, biológicos, eles já nascem, vai vir, né? Se querendo ou não querendo, esses desejos vão aflorar em você, você vai querer realizar, só que a tua cultura, por alguma razão, ela se estruturou de algum modo que ela vai dizer, não, esse desejo aqui você não pode fazer não, né? E reprime. Se você fizer isso, você vai apanhar. Se você fizer isso, você vai preso. Se você fizer isso, a gente vai te expulsar. Se você fizer isso, a gente vai te matar, né? Então, as estruturas, as exigências da cultura, elas vão dizer, tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você não pode fazer. Mas todos os desejos são naturais, portanto, eles vão vir. Você não vai dizer, então não vou mais desejar isso. Não vou mais desejar isso. Né? Vem do inconsciente, então você vai desejar sim. Só que o que você vai ter que fazer quando você vai ter que escolher entre realizar o seu desejo e sofrer a punição, né, da sua cultura, e aí vai doer, né? Ou você reprime o desejo e permanece na cultura. E aí você vai ser o quê? Angustiado. Você vai ter angústia, né? Porque o desejo não vai sumir. Ele vai ficar ali rodando, achando um jeito de sair, né? Então, o que eu acabei de falar é basicamente aqui, não? O exemplo disso está no mito da horda primitiva, na qual o homem, né, em nome da segurança que o grupo lhe fornece, abre mão da liberdade natural para realizar os seus desejos, dando assim origem ao embrião da cultura. O mito da ordem primitiva, acho que todos vocês nessa altura do campeonato já conhecem, mas para quem não conhece, vai lá no livro do Freud chamado Totem Tabu, né, que ele vai fazer um mito, ele vai dizer, olha, como é que começa isso, cultura? Como é que começa essa coisa, né? E ele vai dizer mais ou menos isso aqui, ó, aqui uma cena lá do filme 2001, Odisseia no Espaço, né? Onde, só para ilustração aqui, rapidinho eu vou contar a história do mito da ordem primitiva, só para quem não tem uma familiaridade, né? Mas ele basicamente, o Freud vai estar dizendo assim, olha, houve uma época lá no Paleolítico, sei lá onde, aqui né, onde o homem estava nessa fase aí meio hominídeo, meio primata, meio macaco, tava nessa coisa ainda meio indefinida se é a ser um ser humano ou não, né? E alguma coisa aconteceu que fez com que a gente efetivamente virasse humano, né? E essa coisa vai ser o que ele vai chamar de cultura, né? A gente começou a desenvolver cultura, por isso que a gente se tornou humanos, né? E basicamente ele vai dizer como é que isso aconteceu. Isso aconteceu porque existia lá um grupo de hominídeos, né, pré-hominídeos, né, que viviam lá na natureza, né, na selva. Então na selva você sabe que você tem um risco o tempo todo, você está o tempo todo correndo o risco de virar almoço ou janta de alguém. Ponto, né? Você tem a liberdade, você pode fazer o que você quiser, você pode dormir o que você quiser, comer o que você quiser, ir para onde você quiser, nada, não existe nada te reprimindo, nada. Mas basicamente você é o almoço de alguém, simples assim como alguém vai ser teu almoço, você é o almoço de alguém. E isso é perigoso, né? É arriscado. O que aconteceu? Os homens, ou esses pré-hominídeos, perceberam então que se eles ficassem em grupo, né, se eles ficassem juntos uns dos outros, eles teriam maiores condições de lidar com todo esse universo de
de problemas, de incertezas, de riscos que a natureza colocava, né? E basicamente é o quê? Se eu ficar sob a proteção de um mais forte, ou basicamente como vai estar aqui, tipo um macho alfa, né? Um macho mais literalmente forte fisicamente, ele me protege, né? Não só nós nos protegemos, mas existe alguém mais forte do que eu que vai me proteger no caso de um ataque, por exemplo, de um animal feroz, né? E aí, então, esses hominídeos começam a perceber que, basicamente, se eles ficarem sob a proteção de um macho poderoso, um macho forte, né, ele consegue proteger todo mundo ali. Ora, ok, o macho ele vai fazer isso, esse macho alfa, né, ele vai realmente proteger todos que estão ali do bando dele, né? Só que para isso ele vai cobrar um preço, né? Qual é o preço que ele vai cobrar? Ele vai cobrar as fêmeas. Então ele vai fazer a exigência de que todas as fêmeas do bando passem a ser dele. Então você, que é um pré-hominídeo, vamos dizer assim, que está aqui, você tem duas escolhas nesse momento da sua vida, né? Ou você pode dizer assim, eu não preciso de vocês, né? Tchau, vão pro inferno aí, eu vou continuar com a minha vida aqui. E você se lança de novo na floresta, se lança de novo na selva e vai viver a sua vida, vai achar suas fêmeas, tudo mais e tal. E boa sorte com os tigres, né? Boa sorte com as onças. Ou você fica sob a proteção desse macho alfa, desse macho mais forte, só que para isso você vai ter que reprimir o teu desejo de poder possuir as fêmeas, ou a fêmea que você quiser, porque agora você não pode mais, agora quem domina é ele, né? Então, é essa situação que é colocada para o indivíduo, né? O que o Freud vai dizer que aconteceu? O Freud vai dizer assim, o que vai acontecer é que, obviamente, as pessoas, né, esse homem primitivo, ele vai preferir ficar em bando, ele vai preferir ficar sob a proteção, só que, obviamente, essa situação, né, de ser tiranizado por um pai, né, ou por um macho alfa, não vai agradar a esses indivíduos, e eles vão se revoltar, né? Óbvio que eles vão se revoltar, e o que acontece? Um outro macho mais forte vai atacar esse macho principal, que vai ser o pai, e essa altura do campeonato, né, já é o pai de todos eles, porque afinal de contas ele controla as fêmeas, né, então ele tem filhos com várias fêmeas, né, vai atacar esse macho e vai matar ele e vai ocupar o lugar, porque a partir do momento que você efetivamente mata o pai, né, ou mata esse macho alfa, agora você é o alfa, portanto é que você é mais forte que ele, tanto que você matou. E agora que você efetivamente chegou no poder, você vai tiranizar os outros, né? E agora o ciclo se repete, né? E continua a mesma coisa. E você, o grupo de novo vai se angustiar, vai ficar com ódio disso, alguém vai atacar ele, vai matar até que em um dado momento o grupo vai ter um pai tirânico, vai ter um pai efetivamente que vai estar lá, né, oprimindo os filhos e ficando com as fêmeas todas para eles. Alguém vai efetivamente lá, vai matar esse pai, vai, né, destruir ele, vai matar ele, e aí, ao invés, ele sabe que se ele ocupar o lugar do pai, né, ele é o próximo a morrer. Porque é isso que vai acontecer. Qualquer um que mate, né, o pai, o macho alfa e o pai tirânico, e ocupe o lugar do pai tirânico, e passe ele a ser o novo pai, os filhos, num dado momento, vão se revoltar e vão matar ele. Então, para que isso não ocorra, para que eu não morra, então o que eles fazem? Colocam o totem, né? Daí que vem a origem do livro, lá, totem e tabu, né? Então, existe o totem, agora, ou seja, o poder, né? Que não sou mais eu, né? Nós matamos o pai, né? Mas agora quem é que vai ocupar o lugar do pai? Não vou ser eu, não vai ser tu, vai ser quem? Vai ser o totem, né? Ou seja, vai ser a lei, né? E essa lei agora vai representar esse pai morto, esse pai tirânico que estava ali, né, controlando todo mundo, e agora ele continua controlando todo mundo, só que não mais fisicamente, não mais como uma pessoa, e sim como um espírito, e sim como uma entidade, ou seja, ele agora é a lei, né? O totem representa a lei. O que a lei faz? Ela faz interdições, aí está o tabu, né? Então coisas que são proibidas, totem e tabu. Então, essa lei vai proibir coisas. Tem coisas que qual é a primeira coisa que essa lei vai proibir? A primeira coisa que essa lei vai proibir, né? Vamos lá na linguagem psicanalítica, né? A primeira coisa que essa lei vai proibir, que todas as culturas têm essa proibição, vai ser o incesto, né? O incesto materno. Então você não pode ter uma relação com a sua mãe, por exemplo. Por exemplo, não, você não pode ter uma relação com a sua mãe. Nenhuma cultura permite isso, nenhuma cultura vai aceitar isso, né? Então tá aí o totem e o tabu, a lei e a proibição, né? E isso
estruturou a sociedade, estruturou a base da cultura, foi aí. Isso não vai resolver a minha angústia, né? Isso não vai resolver, porque eu vou continuar sendo angustiado, porque eu vou continuar tendo desejos que aquele grupo ali, ele vai dizer para mim que eu não posso fazer, né? Então, esse primeiro exemplo aí é só, né, o incesto materno, é só um exemplo, vai ter uma série de regras depois que vai vir junto, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, enfim, vai vir um monte de regras, né? Porque senão você vai estar desafiando esse pai que está lá no totem, né? E veja que agora é uma coisa difusa, né? Eu não posso nem matar esse cara mais porque ele já está morto, né? É o pai morto, é o pai totêmico que o Freud falava, né? Que fica ali como uma entidade pairando sobre todo mundo, que é sobre nós, né? Dizendo o que pode ou o que não pode fazer, o que é certo e o que é errado, que é basicamente, que é quando o Freud vai dizer, quando o indivíduo lá no final do Édipo introjeta, né? A cultura é o nosso superego. Aquela vozinha que fica na nossa cabeça dizendo não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é o pai totêmico que cada um de nós tem dentro de si, né? Em uma linguagem metapsicanalítica, né? Metapsicológica, quer dizer, né? A gente tem ali, né, esse pai totêmico internalizado, ou seja, a cultura, a lei. Né? Tem coisas que eu não posso fazer, tem coisas que eu não devo fazer, então eu não faço. Só que o fato de eu saber que eu não posso fazer não significa que eu não tenha desejos, não significa que eu não tenha porquê, porque é natural. Desejos naturais e exigências culturais. E esse desejo vai sair de algum modo. Só que para eu me defender dessa angústia, eu vou criar uma estrutura, uma forma de eu me comportar. Essa estrutura, né, ela vai se cristalizar e vai ser o que a gente vai chamar de personalidade, né? Então a nossa estrutura psíquica. Então é assim que se estruturou ao longo dos séculos e é assim que se estrutura para a gente até hoje. Essa metáfora, né, que o Freud fez, né, para explicar como que surgiu a primeira personalidade do homem mesmo, né? Como que a gente deixou de ser aqui um meio bicho, meio gente e passou a ser efetivamente um ser humano, né? Foi basicamente nesse mito, nessa metáfora aí que o Freud vai colocar. Então, mas o que a gente está observando aqui? O que o Freud basicamente disse é que a nossa estrutura psíquica ela vai se originar a partir de confrontos com uma realidade externa, grupal, ou seja, social, né? E essa sociedade ela vai impor regras, ela vai impor normas pra gente, a gente vai ter que se defender dessas normas, porque a gente tem duas escolhas, ou permanece nessa sociedade angustiado, mas se defendendo dessas regras, ou vai embora, né? Ou volta para a selva, né? Então você tem duas escolhas, ou ser livre ou ser angustiado. Ou melhor, ser livre, né? E correr risco de vida, né, de correr riscos, né, de virar almoço de alguém, ou ser protegido e ser angustiado, né? Basicamente, a maioria das pessoas opta por ser angustiado, né, mas ter a segurança do grupo. E aí, como que nós vamos nos defender dessa angústia? Cada cultura ela vai criar uma roupagem, ela vai criar uma estrutura que vai dar moldes para fazer surgir estruturas psíquicas diferentes. Entenderam? Então, basicamente, o que vai dizer não é, por exemplo, assim, a sociedade é neurótica porque nascem muitos neuróticos. A sociedade é narcísica porque nascem muitos narcísicos. Não, é basicamente assim. O indivíduo se torna neurótico porque a sociedade tem uma estrutura que faz com que o indivíduo se defenda da angústia de um modo neurótico. A sociedade se transforma narcísica porque ela tem uma série de estruturas que vai fazer que o indivíduo se defenda dessas angústias, dessa ansiedade de um modo narcísico. Entenderam? Então é mais ou menos assim que vai acontecer. Então é isso que o autor está colocando aí no texto. Bom, bora lá vamos lá. Então, voltando aí, né, pro mito da ordem primitiva. Colocar, né? Porém, né, a segurança oferecida pelo grupo, é que eu estava falando antes, não é forte o suficiente para impedir que o desejo se realize, né? Os desejos de se realizarem, faltou um C aqui, né? O desejo sempre se realiza, sempre, né? Eu falei, o desejo sempre se realiza, mesmo que de uma forma distorcida, fazendo surgir assim diferentes estruturas psíquicas a partir da distorção que foi realizada para realizar o desejo, né? Como é o caso da histeria na época do Freud. Foi o que estava falando aí, então, o desejo sempre vai ser realizado, né? Agora, o modo como eu vou realizar o desejo é a defesa que eu vou criar contra as exigências da cultura. E o modo como eu vou reagir a isso é que vai dar as estruturas de personalidade, né? Várias estruturas várias personalidades com essa estrutura acontecendo num período de tempo, né? Eu posso dizer que aquela cultura ali ela tem um caráter neurótico, um caráter melancólico, um caráter, né, que seja, né?
Então, aqui nessa perspectiva, como demonstram Birman, Cardoso, Garcia, Figueiredo, Fuchs e Vanderlei, diferentes contextos históricos, culturais e sociais, ou seja, diferentes estruturas de sociedade, era o que eu estava falando antes, irão impor exigências específicas sobre as pessoas inseridas nesses contextos, que responderão a essas exigências com determinados padrões de comportamento, ou podemos dizer, com a criação de uma determinada estrutura psíquica para responder às exigências que lhes são apresentadas. Era o que eu estava explicando antes. Freud, então, de certo modo, também nos faz chegar a esse pensamento quando vai se referir ao fato que o homem primitivo apresenta uma forma de pensar muito atrelada ao pensamento mágico infantil, com características próximas da psicose. Acho que é Totem Tabu. Acho que é Totem Tabu. Que ele vai falar isso, olha, o homem primitivo, quem Freud vai sempre se remeter à magia, Quem vai dizer assim, a magia é uma demonstração de psicose, Você acreditar que se você fizer uma dança lá uma noite anterior da caçada, você no outro dia da caçada você vai capturar o espírito do animal e aí você vai matar ele, Isso é fantasia, Não tem uma... Não é a tua dança num dia anterior que fez você ter sucesso na caçada, pelo menos não no modo como a gente compreende, A gente até viu isso em outros vídeos aí, não sei se foi nessa disciplina ou em outro. Até funciona porque eu centralizo meu ego, eu boto um foco em mim e vejo que eu tenho poder mesmo, eu vou lá, tenho força, eu vou lá e foco na atividade e consigo um intento, Então acaba funcionando, mas não funciona pelo modo como o homem primitivo, ou até algumas pessoas acreditam que é um poder mágico, Então eu fui lá, enfraqueci o espírito do animal, então o animal agora está fraco, então agora eu posso ir lá com a minha lança e matar ele e tal, Então, falei, mas isso é próximo da psicose, Por que é próximo da psicose? Porque você não se relaciona com a realidade como ela realmente é, Você distorce a realidade, cria uma outra realidade e vive essa outra realidade. Próximo da psicose. Então o Freud vai dizer, tá vendo? Então como era lá, assim, as crianças são assim. Então é normal crianças fazerem isso. Um indivíduo adulto, não. Aí o indivíduo adulto já tinha que ter uma noção de realidade mais real. Então, se o indivíduo continua com esse tipo de pensamento, ou uma cultura inteira, um grupo inteiro continua com esse tipo de pensamento, significa que esse grupo está próximo de uma cultura psicótica, que é o que ou esquizoide, que é o que o Freud vai falar do homem primitivo, que vivia isso, basicamente. Então, Deus tal, aí que vão pulular os deuses, para justificar, para explicar os acontecimentos que ele não conseguia explicar. Bom, vamos lá. Então, nessa perspectiva, crianças que nascem numa determinada cultura desenvolvem seu psiquismo a partir de símbolos, e valores culturais que fazem determinadas exigências emocionais, sociais, culturais, cognitivas, perante as quais a criança cria defesas que irão se cristalizar, formando um determinado tipo de estrutura psíquica, que era o que eu tinha explicado antes. Quando um determinado tipo de estrutura psíquica surge de modo repetitivo em uma cognitividade num determinado período de tempo, é possível dizer que temos uma tipologia psíquica específica de uma sociedade. Então, esse determinado padrão de comportamento, esse determinado padrão, ele se repete muitas vezes no mesmo lugar, num curto período de tempo, dá para dizer aqui que a gente tem uma tipologia psíquica específica. Então, por isso que a gente vai, por exemplo, metaforicamente falar sociedade neurótica, sociedade narcísica, sociedade melancólica. Não existe uma sociedade neurótica. Quem é neurótico é o indivíduo, é a pessoa. Mas simbolicamente ou metaforicamente a gente se remete à sociedade como um todo, porque significa que a sociedade fornece estruturas que levam o indivíduo a se defender de modo neurótico, criando neuróticos. Não existe uma sociedade narcísica. Sociedade é sociedade, ela tá aí. Os indivíduos é que vão ser narcísicos. Quando a gente fala da sociedade narcísica, a gente está falando que existe uma sociedade com determinadas estruturas, com determinados valores, com determinadas normas, que vão fazer exigências aos indivíduos, às crianças, que nascem nessa cultura, os bebês que nascem nessa cultura. E esses bebês, para se defender da angústia causada pelas exigências da cultura, vão dar respostas de natureza narcísica, criando então estruturas psicológicas narcísicas. Por isso que a gente vai se remeter a uma sociedade narcísica. E aí só que eu trouxe aqui para ilustrar, só para vocês verem, só para brincar mesmo, de como é que era e como é que é hoje. Como é que era aí, tipo, há uns 70 anos atrás. 70 anos atrás é muito.
disso? Uns 50 anos atrás, né? Aí você observa como a gente está bem nessa viradinha, né? E como é que é hoje. Por exemplo, isso aqui, ó, é um disco do Roberto Carlos, não, uma foto do Roberto Carlos autografada, né? Veja que no passado o que interessava era o ídolo, o símbolo, alguém que tinha um poder ou algum tipo de poder. Então, tipo aqui o cantor, né? Então ele é belo, ele é forte, ele é, sei lá, um padrão de virtude, um padrão de vida, um padrão de honestidade, ele era um padrão. Então o meu objeto de desejo não era eu, o meu objeto de desejo era ele. Por isso que o que eu queria, o que eu mais queria, o que os fãs, né, os fãs das pessoas queriam o quê? Queriam uma foto do seu ídolo, né? Não é uma foto minha que estava numa moldura em cima da mesa, mas era uma foto do meu ídolo, né? Adolescente faz muito isso, né? Cheio de pôster na parede. Não é fotos minhas na parede, são fotos dos meus ídolos na parede. E aí, se essa foto vier autografada por ele mesmo, meu Deus, né? É como se eu tivesse um pedaço dele comigo. Olha que coisa simbólica, né? É quase como uma eucaristia cristã, né? Que você vai lá, pega a hóstia lá e come, representa o corpo de Cristo e tal. Isso aqui é quase a mesma coisa. Uma assinatura do teu ídolo é como se representasse uma parte dele que agora você tem junto com você. Vocês conseguem perceber como isso é simbólico? Eu agora tenho parte desse poder dele, mas o poder é dele, tá nele. Eu que consigo, por algum mecanismo, por algum modo, né? Fiquei lá 3 dias debaixo da chuva, lá no hotel, lá, consegui botar a mão lá, ele foi lá e assinou o nome, ele foi lá e tocou lá. Eu tenho esse poder dele. As pessoas guardavam isso como uma relíquia, né? Pergunta aí para os avós de vocês, os avós de vocês aí, né? Era uma relíquia quase que sagrada. Tá aqui, ó. O que era o sagrado era ele, o indivíduo aqui, o ator, o cantor, o que seja, né? E o que eu pudesse pegar dele. Agora, hoje, como é que é hoje aqui, ó? Vocês podem ver aqui, né? A menininha aqui, deve ser na Alemanha, né? A Angela Merkel aqui, provavelmente fazendo alguma coisa, e a menininha lá com o celular lá pra bater uma selfie. Por que ela tá enfiando a cara aí pra bater uma selfie? O foco, o ideal, né? O valor que está sendo valorizado aqui não é a Angela Merkel, né? Não é a Angela Merkel, né? Não é ela o eixo. Por que eu tô fazendo isso? Porque não é ela. Porque se o foco fosse a Angela, eu batia a foto dela. Mas o que interessa não é a foto da Angela. O que interessa é eu com ela. Por isso que a menininha vira e bate uma foto. A Angela é quase como um secundário. O que interessa é eu, né? E veja que o objeto agora de culto, o objeto de poder é eu com a Angela. Não é a Angela, né? Ou não é uma foto dela comigo, é uma foto minha com ela. Vocês conseguem perceber como isso mudou em pouquíssimo tempo? Pouquíssimo tempo. Antes, o foco estava no símbolo, no outro, e o poder, o desejo, a minha libido era jogada para o outro, para eu poder captar um pouco disso dele. Agora não. Agora a libido está em mim. O foco sou eu. O objeto central aqui sou eu. Inclusive, eu vou lá, que é para eu me colocar do lado da Angela, bater uma foto com ela e dizer assim, tá vendo? Eu tenho uma foto dela comigo. O eixo central aqui de toda a questão sou eu. A gente observa basicamente isso aqui, ó. A gente observa fortemente isso aqui, ó. Entendeu? Que o que é grande, o que é central aqui, que as menininhas aqui querendo aparecer, é porque eu vou mostrar que eu tava lá junto com ela, mas o que importa sou eu. Bom, vamos lá. Só que já deu 50 minutos já. Oh, meu Deus, ainda falta bastante coisa. Bom, então lá, o período moderno, então, e as bases do surgimento da configuração psíquica da sociedade pós-moderna. Então, se é isso, então, né, aqui que a gente entendeu então que as sociedades se estruturam, né, a tipologia psíquica de uma sociedade se estrutura a partir dessas defesas, né, que o indivíduo vai usar para se defender, né, esses mecanismos que o indivíduo vai usar para se defender das exigências culturais, né? Então são desejos que a pessoa tem. A cultura não vai permitir que isso se realize, ela vai fazer exigências, então para se defender dessas exigências, a gente vai se comportar de um determinado modo e isso vai gerar uma estrutura de personalidade. É assim, foi assim ao longo dos séculos, desde o homem lá das cavernas até hoje. Então, se foi assim até hoje, como é que vai surgir isso daí, então, que a gente vai chamar de narcisismo? Então, para a gente entender, né, o narcisismo na pós-modernidade, para a gente entender o surgimento do narcisismo na pós-modernidade, que a gente já viu em outros vídeos que a pós-modernidade é uma reação à modernidade, então vamos entender um pouquinho aqui
sobre essa modernidade, para entender o que aconteceu ali em termos metapsicológicos, né, para a gente dizer assim, o que surgiu ali para estruturar, para dar a base para que hoje agora a gente estivesse tendo essas manifestações narcísicas. Então, basicamente aqui, né? Isso aqui eu não vou falar muito porque a gente já viu isso aqui até aqui em texto do próprio Bierman, né? No vídeo do Bierman, ele já falou bastante sobre isso aqui, né? Sobre essas características psicológicas da modernidade, né? Mas vamos lá, rapidinho aqui só para acabar, tá? A sociedade moderna, período que se entendeu, né? Se estendeu desde o século XVII até o século XX, teve a sua estruturação muito bem delimitada, sendo marcada pela industrialização, mercantilização, fortalecimento da família nuclear e da vida privada, caracterizando-se sobretudo pelo domínio da razão. Né? Vocês lembram disso, né? Teve muita coisa que aconteceu lá. Sim, o mercantilismo, o fortalecimento da família, a vida privada, tudo isso aconteceu ali, ok, beleza. Mas o que mais chama a atenção pra gente, né, que a gente vai ver lá o famoso projeto iluminista, né, que a gente viu lá nos outros vídeos, vai ser esse domínio da razão. Então aqui uma citação lá do texto, né? Apesar de terem ocorrido, né, vários eventos durante o período esse período no campo econômico, social, que foram fundamentais para a humanidade, foi o avanço do pensamento, o avanço do pensamento racional, marcado pelo triunfo do conhecimento científico sobre os demais tipos de conhecimento. Essa foi a principal marca, né, entre ali do século XVII até o século XX, a principal marca dessa época. Com o advento desse novo modo de saber, o homem moderno centralizou suas relações de vida em torno desse símbolo cultural, de um símbolo cultural muito forte, ou seja, o conhecimento produzido racionalmente por ele próprio, pelo seu eu, né? Ou em outras palavras, da ciência. Entenderam porque lá no começo do vídeo foi, olha, quem vai ocupar o lugar simbólico do pai na cultura moderna e pós-moderna vai ser a ciência, né? ou o conhecimento científico, porque está aqui, porque o conhecimento científico foi quem sai daí, que eu resolvo tudo. Eu cheguei aqui e vou botar ordem na casa. Não é essa a característica do símbolo do pai, né? Aquele que vem, que domina, que põe ordem, diz vai ser assim, vai ser assado, vai ser desse jeito. Isso não é a figura do pai? Pois foi isso que a ciência fez na humanidade, né? Entre os séculos 17 e século 20. Sai daqui qualquer superstição, sai daqui qualquer outra coisa aí que agora eu vou dizer como é que as coisas funcionam assim e todo mundo vai se comportar desse jeito aqui como eu estou falando, porque senão o couro vai comer, né? Não foi assim que a ciência basicamente agiu e fez. Então todo mundo hoje em dia não dá grande valor ao conhecimento científico sobre os outros tipos de saber, né? Eu já falei isso para vocês em outras aulas, aí, em outros textos. Falava assim, lá na era medieval, quando o Papa virava e dizia assim, não faça isso, não faça aquilo, o Papa disse que nada para fazer. Tá? Hoje, se o Papa virar e dizer não faz, o cara vai... Papa, tá, sai da frente, tá, deixa eu resolver isso aqui, né? Que foi aquele caso que eu sempre falei lá, já dei exemplo para vocês, de quando os Estados Unidos fizeram a guerra lá com o Iraque, na guerra do Kuwait, que se não me engano era o João Paulo II, né? Que o Papa condenou a guerra, falou assim, olha, Bush, eu te proíbo de fazer a guerra. Aí o Bush falou assim, tá bom, Papa, tá bom, com licença, sai da frente aí que eu tenho que jogar um míssil lá no Kuwait, lá, sai da frente. Ou seja, tô nem aí pro que o Papa vai estar dizendo, o poder religioso, né? O conhecimento religioso vai estar dizendo. Agora o que me interessa é o que o conhecimento científico está dizendo. E se o conhecimento científico diz que eu consigo jogar lá 3, 4 bombas e consigo ganhar a guerra, acabou. Entendeu? Eu não vou pedir uma bênção na igreja para ganhar a guerra. Eu não vou pedir que Deus me ajude a ganhar a guerra. Eu vou ver aqui no meu computador aqui se eu tenho onde é que tem a base deles, onde é que tá o míssil deles, o satélite, beleza. Taca a ficha, senta o dedo nessa porra aí, como diria o Capitão Nascimento, né? Então é isso. Todo mundo passou a olhar para a ciência e dizer assim, cara, não tem quem se compare a ela, né? Né? Poderosa ciência, não tem quem pode efetivamente vencer você, né? Até que, né? Lembrando lá da nossa disciplina lá de práticas integrativas, né? Até que vem a natureza e dá uma rasteira, né? Não tem, espera só, né? Aí a natureza manda um tufão, né? E acaba com tudo. Aumenta 2 graus a temperatura do planeta e acaba com tudo, né? Acabou, você acha que você domina tudo, né? Ou manda um vírus, né? Como a gente tá vendo, manda um vírus e resolve tudo. Enfim, tô brincando aqui, né? Mas vocês conseguem entender a metáfora aqui da coisa, a lógica da coisa, né? O conhecimento científico se impôs sobre qualquer outro tipo de conhecimento. Conhecimento filosófico, conhecimento religioso, conhecimento tradicional, né? Conhecimento artístico, e vai dizer assim,
Até é legal isso que vocês fazem aí, mas o que funciona mesmo é o que eu digo. E aí todo mundo passou efetivamente a cultuar, vou usar esse termo, né, a ciência. Então a ciência passou a ser o grande pai, né, aquele que respondia por tudo. Bom, logo então a ciência, né, se configurou como um mito moderno à semelhança do pai totêmico, né, a coisa que está difusa, controlando tudo e dizendo tudo tem que funcionar como eu quero, né, como eu digo para funcionar. Né, e, do mito da ordem primitiva passou a agir tiranicamente contra qualquer um que ameaçasse essa autoridade. Né? Agindo como pai totêmico, o conhecimento científico atacou principalmente o pai anterior. Quem era o pai anterior? Quem foi o pai que foi castrado e morto pelo conhecimento científico? Foi o conhecimento religioso, né? Então, quem é que mandava antes não era o Papa, agora quem é que manda? Agora quem manda é Harvard, né? Quem manda é Yale, né? Não é mais o Papa, não é mais o Vaticano que manda, né? Então, quem foi o pai que foi castrado e foi morto? Foi o conhecimento religioso, né? Do qual lhe roubou o poder, né, sobre a ordem. Então é isso, ó. Ou seja, né, os filhos, que simbolicamente podem ser entendidos como a sociedade. Então todo mundo antes ouvia o Papa. O Papa falou, sim senhor, o Papa disse, meu Deus, o Papa disse. Hoje em dia o Papa fala, tu fala, ok, beleza, mas o que é lá que o pessoal lá de Harvard disse? Tem uma pesquisa dizendo que é assim. Então vamos fazer como... Eu até acredito no Papa, mas assim, vamos fazer o que o cientista disse? Só pelo sim, pelo não? Então, ou seja, o poder mesmo saiu da igreja e passou para a ciência. Né? As pessoas hoje depositam muito mais confiança num conhecimento vindo do ramo científico do que vindo do ramo religioso. Né? Embora a gente sabe que isso hoje em dia está mudando, enfim, mas vocês entendem que esse foi o grosso lá do período moderno e ainda tem até hoje. Né? Ou seja, né, tá aqui, ó, o conhecimento religioso. Do mesmo modo, esse novo pai subjugou a mãe, que pode ser representada pelo conhecimento tradicional, holístico e natural, visto não ser incomum na nossa cultura nos referirmos à mãe, à natureza como mãe, né, ou seja, a mãe natureza. Ora, se um pai é a ciência, o outro pai era a religião, quem é a mãe? Né? A mãe sempre foi a natureza. A mãe sempre foi o conhecimento natural, conhecimento tradicional. Né? Até poderia dizer senso comum, tá? Mas eu não quero usar essa expressão senso comum, prefiro dizer que o conhecimento das tradições. Né? Então, observe que no período medieval existia um controle sobre o conhecimento tradicional. Sim, a igreja agia com mão de ferro sobre os conhecimentos tradicionais. Sim, agia. Né? É um pai tirânico. Todo pai tirânico faz isso. Mas existia um certo respeito, vamos dizer assim. Né? Existia um certo limite. Não ia assim, até aquela coisa do para com isso. Eu sei que se queimava a bruxa, né? Eu sei que se fazia isso. Mas existia um certo temor. Né? O próprio temor da mulher, né? Que na Idade Média vai ter muito representado aí, né? O medo da bruxa, caracterizada pela bruxa, é um pouco disso. Você teme que você respeita. Né? Você sabe que ele pode te destruir. Então você não humilha aquilo, você até mata, você até queima, mas você queima com uma certa reverência, com uma certa veneração, porque você teme, porque você sabe que aquilo pode te destruir. Então existia uma certa relação com o conhecimento tradicional, dizendo assim, até aqui, e se dentro das leis de Deus fez assim, é porque deve ter alguma razão, então a gente também respeita. Quando veio para o conhecimento científico, o conhecimento científico veio arrasando tudo, não teve essa não, né? A primeira porrada quem tomou foi a religião, e a segunda tomada quem tomou foi a tradição, foi o senso comum, né? Esse negócio de ficar fazendo chá e ficar fazendo garrafada para curar a doença, que porcaria é essa? Não. Isso aí acaba com tudo. Agora é aqui, ó, é no laboratório, é aqui em cima do rato. E tem mais, hein? No conhecimento tradicional tinha aquele papo de esse bosque aqui é sagrado, os espíritos moram ali, aquele bosque lá é sagrado, aquela árvore ali é sagrada, porque então a natureza é sagrada. Quando veio o conhecimento científico, não tem sagrado em lugar nenhum, não. Não tem o sagrado do conhecimento religioso e não tem o sagrado do conhecimento popular, né, da tradição, né, papo da mãe natureza. Não tem essa, não. Não tem bosque sagrado, é tudo árvore. Taca fogo nesse troço aí, vamos cortar isso aí precisando de carvão para a máquina, toca a ficha. Então a ciência veio e ela não castrou o conhecimento tradicional, porque não era ele que dominava. Quem dominava era o conhecimento religioso. Então ela veio e ceifou o conhecimento religioso. Né? O conhecimento tradicional, ela simplesmente foi lá e deu aquela pisadinha. Né? O que o autor aí vai dizer no texto, ele humilhou. Né? Diz, olha, eu sei que eu vou até deixar vocês existir aí, você não serve para nada. Né? Humilhou totalmente o conhecimento tradicional. Né?
Então vamos lá, tá aqui, meu Deus, eu pensei que ia dar no máximo meia hora esse vídeo aqui, mas enfim. Então vamos lá, o pai anterior, né, o conhecimento religioso, foi derrotado e castrado por um dos seus filhos, que agora é o novo pai, ou seja, o conhecimento científico. Sendo que este dominou completamente a mãe, ou seja, o conhecimento tradicional, a tal ponto dela ser completamente desnudada. Né? A natureza se tornou o grande parque de diversão da ciência. Né? Não é à toa que a ciência começa com as ciências da natureza, né? As ciências naturais. A primeira coisa que a gente vai desvendar é a natureza. Vamos acabar com todo esse misticismo aí em cima da natureza. Ah, porque as árvores crescem, porque tem uma fada, porque não tem nada. Né? Tem uma semente, porque tem um gnomo, que não tem nada. É aqui, ó, é potássio, fósforo, tal. Vamos resolver essa porcaria aqui. E eu resolvo, eu crio, né? Eu resolvo qualquer problema de solo, de irrigação. Começou com a ciência da natureza. A ciência até começou com um flerte, né, de tentar se harmonizar com a natureza, mas depois passou logo para o controle, como está aqui embaixo. Né, como afirma Prigogine, né, e Stenger, né, desde que Newton, o novo Moisés, olha que o novo Moisés, né, Newton como o novo Moisés, a quem as tábuas da lei foram reveladas, descobriu por meio da matemática a linguagem que a natureza fala, nenhum segredo desta pôde ficar oculto ao cientista. Então, a natureza foi completamente desnudada pela ciência. Né? Não tem mais sagrado na natureza. Né? Acabou. Agora que está voltando, mas assim, né? A natureza é a natureza. É um monte de composto químico organizado de um modo que eu posso desorganizar, organizar de novo. Enfim. No começo, né, o novo pai desejava se harmonizar com a mãe, o que é observado pelo fato do conhecimento científico iniciar pelas ciências naturais. Porém, com a percepção do seu poder, rapidamente a harmonia se tornou em controle. É isso que eu estava falando. Então a ciência no começo até vai lá um flerte, vamos tentar compreender a natureza para se harmonizar. Depois, logo, não, eu controlo, eu faço o que eu quiser aqui. Né? Eu posso transformar qualquer coisa. Né? Então, rapidamente, o cientista, né, o conhecimento científico, ele sentiu o poder. Ele sentiu o poder, sentiu o gosto, e aí ele virou o pai tirânico lá da metáfora, né, do mito da ordem primitiva do Freud. Ele até matou o pai anterior, porque o pai era um déspota, ele era um tirano, mas a hora que ele sentiu o gostinho, a hora, né, tipo assim, é igual, né, o tubarão, sentiu o sangue, sentiu o gosto do sangue, e ele disse assim, não, quer saber de uma coisa? Quem vai mandar nisso daqui sou eu. Né? E aí passou a ter o controle total. Né? Isso aliado aos novos modos de vida, em especial, né, a troca da vida comunitária pela vida privada. Né? Lembra, a gente vivia, né, período medieval, o período pré-moderno, era o campo, né? Aquela coisa, as pessoas tinham aquela vida de coletividade, as pessoas passam a vir para morar na cidade, e aí é cada um no seu apartamento, cada um no seu cubículo ali e tal, e a vida privada começa a ter uma conotação maior do que a vida coletiva, né? Fez surgir a valorização do indivíduo da era moderna, e a era moderna pôde, em termos metapsicológicos, ser considerada como a era do eu. A gente já viu isso no texto do Birman, né? A era do eu ou a era do ego, né? Então, onde a razão é o que vai estar lá como a principal marca. Né? A razão também é uma das principais marcas do ego. Né? Uma hora já. Bom, vamos lá. Porém, né, devido ao excessivo controle exigido pelo modo racional de lidar com o mundo, fez com que, em termos metapsicológicos, o eu desse lugar ao super-eu. Né? Ou seja, o ego dando lugar ao superego. E a sociedade moderna assumisse um padrão psicológico típico de um indivíduo dominado por um superego, né? Ou por um super-eu, tirânico, ou seja, um padrão neurótico. O que o autor vai estar colocando ali no texto, ele vai dizer assim, olha, eu sei que o pessoal fala aí, né, que em termos metapsicológicos a era moderna é a era do eu, né, porque ficou tudo eu, razão, né, razão, central, tudo é para mim, não existe mais Deus, sou eu. Mas ele falou, que o autor está colocando no texto aí, fala assim, olha, isso foi tão forte, né? Não existe mais o místico, não existe mais o sagrado. Não é que não existe, né? Não importa, deixa isso para lá, isso é coisa de superstição. Né? Não existe mais a tradição, tudo ficou tão eu vou dizer como é que as coisas são, e o certo é desse jeito, a regra é assim, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Que na verdade a sociedade moderna, mais no seu finzinho, ela já estava se caracterizando não tanto como um ego, né, uma sociedade baseada no ego, mas mais como uma sociedade baseada no superego, né, com exigências muito fortes, com exigências muito diretas, tem que ser desse jeito, né, o jeito certo é esse, o modo certo é esse, né, o outro modo de fazer está errado, você vai ser punido se você fizer, se você continuar acreditando nisso, você vai ser punido por isso, por aquilo, né, que basicamente vai criar uma sociedade neurótica.
né? E o que a gente teve, que a gente tem ainda, né, em alguns lugares, basicamente foi isso aqui, ó, um padrão neurótico de relação do indivíduo com a sociedade. Então, se é um padrão neurótico, não é tanto exigências do ego, mas são exigências de um superego, né? Pelo menos foi essa a leitura que o autor faz ali no texto. Ele vai dizer assim, na verdade, eu sei que tem Biermann lá, tá, outros autores vão estar falando sobre, né, a era do eu, mas ele vai estar dizendo assim, olha, foi a era do eu lá no comecinho, né? Mas no finalzinho estava mais para a era do supereu, né, ou do superego, né? Então, o controle excessivo desse novo pai tirânico, né, fez o ciclo se repetir, né? Então, muito forte a repressão, né? A sociedade novamente se revolta, se repetir, né? E os filhos, né, no caso da sociedade, novamente se revoltarem contra o pai. Essa revolta vai ocorrer por meados do século XX, né, onde vemos surgir a chamada pós-modernidade. Então ele vai dizer, olha, o que aconteceu foi basicamente o que sempre aconteceu ao longo da história da humanidade, né? A repressão ficou muito forte, a pressão ficou muito forte, os filhos, né, ou seja, os indivíduos da sociedade, não conseguem mais tolerar isso, começam a se revoltar contra o pai, né? Começa a se revoltar contra essas regras, começa a se revoltar contra essas exigências culturais, e aí começa a surgir um novo padrão de mundo, né? Que novo padrão é esse? É esse aí que a gente vai estar chamando de pós-modernidade. Aí aqui só para uma ilustração de brincadeira, né? Aqui tá uma criança pós-moderna, né, jogando bola que quebrou o vaso, aí a mãe fala, você quebrou o vaso, né? Aí o gurizinho responde aqui, né, você está presa a uma concepção restrita de verdade, de fato, um discurso, um jogo de símbolos, uma teia de poder que tenta hierarquizar desejos e vontades, né? Aí ela fala, não só quebrou o vaso e também é pós-moderno. Vocês já viram isso aqui? Isso aqui é típico de pós-moderno, né? Você está preso num discurso de jogo simbólico, numa teia de poderes que tenta hierarquizar desejos e vontades. Isso aqui é tão Deleuze, isso aqui é tão Guattari, meu Deus do céu, né? Tão Foucault, tão Lacan, tão essa turma toda aí desse estruturalismo francês aí, tá, dá até uma agonia quando eu vejo essas coisas. Enfim, né, tudo um discursozinho meio vazio. Você percebe que é tudo um blá 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 e não diz nada, né? É isso, né? Você está tentando hierarquizar desejos e vontades. Não, cara, você quebrou o vaso. Para de tentar fugir da realidade, né? Para de tentar fugir das coisas, falando lá como o Russell, né? Para de fugir das coisas como elas são mesmo, né? Das coisas mesmas, né? Para com essa lorota metalinguística aí e vamos encarar a realidade? Não, a realidade a gente não encara. Então é tudo uma rede de poderes hierarquizados e tal. Enfim, né? É isso daí que a gente vê hoje. É isso daí que a gente vê surgindo na sociedade atualmente, né? Então, só para fechar aí, então, uma citação aqui do texto lá também vai dizer assim, ao contrário, né, do período moderno, no qual as principais características eram a forte organização social com estruturas sólidas e bem delimitadas, o período pós-moderno vai se caracterizar justamente pelo inverso, né? Ou seja, pela fluidez, pela falta de delimitações claras e pela diluição do poder antes centralizado em sólidas instituições sociais, né? Então, antes, as instituições, os símbolos sociais e culturais eram fortes, estruturados, rígidos, típico de neuróticos, né? Típico de uma sociedade neurótica. Houve a reação a esse excesso de rigidez, excesso de controle, né? E aí, né, então, como fala aqui o Bauman e o Harvey, né, e pelo esvaecimento da vida íntima, né, como fala aqui o Vanderlei. Também é nessa perspectiva que Biermann configura a pós-modernidade com um aspecto sombrio e negativo, caracterizando como o império do vazio e do efêmero, né? Se antes o que se valorizava era a rigidez, a estrutura, a força, agora é a fluidez, não é bem assim, né? O menininho ali, você está presa em hierarquias de poder, de vontade, que se sobrepõe sobre a vontade, né, e o desejo, né? Toda uma coisa mais somebody love ali, né? Sombria, efêmera, vazia, né? Nesse sentido, de acordo com Biermann e Harvey, o período pós-moderno vai surgir como uma reação crítica ao período moderno, né? Isso a gente já viu até nos outros vídeos. Crítica essa que ganhou o corpo pela negação dos padrões sociais e das instituições desse período. A gente também já viu isso, né? Porém, essa reação não colocou, isso que é importante, porém, essa reação não colocou novos objetos de identificação, ou seja, símbolos, no lugar daqueles que foram rejeitados.
como ocorreu no período da passagem como ocorreu na passagem do período medieval para o período moderno. E nesse sentido, observa-se que essa situação contribuiu para lançar o homem pós-moderno no universo do vazio, do desamparo, né, no qual palavras como incerteza, resto, risco, falta, narcisismo aparecem como a melhor forma de representação dos sentimentos desse homem. Foi aquilo que eu coloquei. O que aconteceu no final da pós-modernidade? O que aconteceu é que houve as famosas desconstruções, né? Aquilo que eu criticava, que eu critico tanto do Foucault, né? Que eu digo assim, o Foucault é muito bom para ensinar a desconstruir, mas ele não te ensina a construir nada depois, né? Então é isso. Olha, tá ruim, então vamos desconstruir, tá bom, desconstrói. E agora? Agora desconstruiu, tá, e desconstruiu, e daí não, como tava antes, tava muito ruim. Sim, tava muito ruim, beleza, a gente desconstruiu. E agora? Agora a gente não tá mais como era antes. Tá, tudo bem, mas e agora? Agora você tá aqui, ó, cadê? Você tá no vazio, tá? Porque não houve, essa é a marca da virada do moderno pro pós-moderno. Não houve uma revolução, um pai, né, um filho matando o pai, ocupando um novo lugar simbólico, dizendo agora quem manda nessa bagaça aqui sou eu, como aconteceu na passagem do medieval para o moderno, onde o pai era a religião, a ciência veio e disse, pum, você está morto, sai daqui, né? Agora quem manda sou eu. A ciência disse, eu sou um novo pai tirânico. O que aconteceu em meados do século XX, a gente vai ver depois ao longo do texto, você já viu porque já leu o texto, né? O que aconteceu ali na meados do século XX é que a ciência, que era o pai tirânico, disse, vou me desconstruir. E se desconstruiu. Quando ela se desconstrói, né, vamos dizer assim, não, tá muito tirânico. Ela se desconstruiu, ok, não sou mais o pai tirânico. E agora então, quem é que entra no lugar desse novo pai tirânico? Ninguém. Como não entrou ninguém, quem é que matou a ciência? Ninguém matou a ciência. Né? Quem foi que suplantou o conhecimento científico? Ninguém suplantou o conhecimento científico. Então, mas a ciência tem o mesmo poder hoje que ela tinha lá na metade do século XX? Não tinha. Não tem mais. Por que ela não tem mais? Não tem porque foi aquilo que eu falei. Hoje em dia as pessoas estão acreditando muito mais em youtuber, né? Estão acreditando muito mais em pessoas que fazem dancinha no TikTok do que às vezes no que sai lá num paper de uma universidade, alguma coisa assim. Então as pessoas não estão mais levando a sério muito o que está saindo lá. E agora, cá pra nós, hein? Depois aí dessa politização toda que teve na pandemia aí, onde a gente viu muito cientista esquecendo eu sei que não existe ciência neutra, mas o cientista deve buscar a neutralidade, né? Tirar as ideologias, né, suas ideologias pessoais e buscar a verdade dos fatos. Eu sei que a verdade é uma metáfora também, mas assim, né? Buscar a verdade das coisas. E teve muito cientista aí nessa pandemia que simplesmente chutou o pau da barraca e disse assim, a ideologia em primeiro lugar. E agora, né, como a gente já está caminhando aí para o final da pandemia, muita coisa está vindo à tona, muitos estudos científicos que foram feitos de modo esquisito, e agora as pessoas estão percebendo que esses estudos foram feitos de modos esquisitos. O que aconteceu? Essas pessoas só conseguiram contribuir para aumentar a descredibilidade sobre a ciência. Depois reclama que tem terraplanista, tem antivacina, tem não sei o que. Cara, vocês mesmo fazem essa cagada, bicho. Vocês mesmo fizeram coisas aí que fazem as pessoas que têm mais do que 2 neurônios, tem um tic-tac, olhar e dizer assim, poxa, cara, se os caras fizeram isso aí agora, quem me garante que as outras pesquisas que eles fazem também não é manipulada para dar um resultado, para favorecer determinado padrão ideológico aí ou tal? Como é que eu posso ter certeza, não na ciência, mas no cientista? Como é que eu posso ter certeza na idoneidade do cientista? Fica difícil, né? Então veja, até mesmo, né? Então vocês conseguem perceber que foi o próprio cientista, né? Ou a própria ciência que castrou a ciência, né? Não foi alguém de fora que disse, o conhecimento científico está errado e agora eu vou mostrar para vocês o verdadeiro conhecimento e coloca em outro lugar. Não teve esse outro pai tirânico tomando o lugar. O que aconteceu foi que o próprio pai tirânico pegou uma foice, usando uma metáfora aí greco-romana, né? E se castrou com uma foice, né? Pegando lá como Urano que castra Cronos, né? Né, castrou ali, cortou os testículos né? Não foi um filho cortando os testículos do pai, foi o próprio pai que pegou uma foice e cortou os próprios testículos. E foi isso que é isso que a gente inclusive está vendo agora, né? Com essa mistura danosa aí
ideologia com ciência, que é um serviço isso, né? Quer dizer, serviço não, está contribuindo só para reforçar esses padrões aqui, ó. Por isso que está surgindo esse padrão hoje na sociedade, de pessoas que olham, né? E aí você não pode criticar as pessoas quando elas olham para uma coisa que alguém diz que veio da academia, que veio da ciência, a pessoa olha e diz assim, mas será? Né? Porque aí, ó, as pessoas já estão vendo que não é que conhecimento de repente não funciona. A ideia que não tem certeza absoluta, a gente vai ver no próximo vídeo, né? Com as próprias revoluções da física na metade do século XX, começaram a provar que a ciência não tem a verdade absoluta sobre as coisas. Isso era uma coisa. Agora a gente está num nível maior ainda, que é onde as pessoas começam a olhar e dizer assim, eu não consigo mais ter confiança no cientista mesmo, cara. Porque o cientista aí, os caras estão colocando a política na frente da ciência, e aí fica difícil, né? Enfim, mas vocês entendem que foi isso que aconteceu, né? Não houve um outro, simbolicamente, um outro pai, um filho, que matou o pai e ocupou o lugar. Não, ninguém ocupou o lugar. O pai continua no mesmo lugar, só que agora ele não tem mais a mesma força de antes, né? Então, como ele não tem a mesma força de antes, o que resta para os indivíduos que estão submetidos a essa figura simbólica é esse aqui, ó, o universo do vazio, o universo do desamparo, o universo do risco, o universo da incerteza, né? E aí a gente vai ver que as novas gerações que vão surgindo e se relacionando com esses novos símbolos, que não são mais fortes, não são mais radicais, são incertos, são dúbios, são talvez seja, né? Elas começam a ter um outro tipo de comportamento e fazendo surgir um novo padrão de personalidade, né? Que a gente vai ver nos próximos vídeos. Esse vídeo deu grande, 1h15 não era para ser tudo isso. Tá bom, gente? Então, obrigado aí pela paciência. 1h15 é muita coisa. Achei que ia ser bem menos mesmo, mas paciência. Anotem as dúvidas e aí qualquer coisa que vocês queiram, né, perguntar depois no nosso encontro síncrono, a gente tira a dúvida, tá bom? Então, bons estudos. Vejo vocês agora no próximo vídeo. Até mais. Tchau.